Tudo bem, pessoal? De novo com vocês aqui, professor Beto, o seu professor de filosofia aqui na Educamaker, pessoal. E hoje eu vou bater um papinho muito legal com vocês sobre filosofia para quê? Bom, na verdade, pessoal, normalmente a gente estuda filosofia de maneira muito utilitária, de maneira muito pragmática, para acertar aquelas questõezinhas do vestibular, aquelas questõezinhas do Enem, para dar aquele up na nossa pontuação, para a gente conseguir subir algumas posições aí no nosso ranking, não é isso? Outros ainda, pessoal, já conseguiram entender que a filosofia ela pode dar um suporte interessante para você confeccionar suas redações, para você fazer uma análise assim que sai do senso comum, sai do lugar comum em relação a várias coisas, beleza? Por exemplo, com relação à saúde pública, com relação à política, com relação às questões ambientais, para a gente ir além daquele lugar comum, ir além daquele senso comum. Muitas pessoas gostam de buscar nos filósofos e também nos sociólogos, pessoal, elementos para enriquecer seu vocabulário, para enriquecer a sua vertente argumentativa, para ampliar o seu espectro de coisas sobre as quais você consegue falar. No entanto, pessoal, hoje eu queria dar uma nova ênfase, um novo enfoque, certo? Para que nós pudéssemos compreender um pouco mais sobre o que é filosofia. Eu acredito que, por extensão, esse novo enfoque, essa nova perspectiva que eu gostaria de abrir para com vocês, vai surtir resultados bastante legais, tanto na preparação de vocês para os vestibulares, como na preparação de vocês para o Enem, mas principalmente, pessoal, na preparação de vocês para a vida, para a carreira, para buscar deixar sua marca no mundo, seu legado no mundo, certo? Para você fazer a diferença perto de onde você está, junto àqueles que são seus, perto das pessoas que você ama, beleza? Vamos dar um enfoque diferente. Eu vou ser menos conteudista e mais reflexivo hoje com vocês, pessoal. Um pouco diferente daquilo que a gente tem feito nesses dias todos, beleza? Então vamos lá, pessoal. Filosofia para quê? Muita gente acha que filosofia é só para ficar divagando, para falar coisas assim meio incompreensíveis, aquela coisa toda. Inclusive, eu coloquei essa ilustração aqui, pessoal, ó. Pessoas aqui, a complexidade de uma pessoa, a complexidade de outra pessoa, saindo aqui da boca das pessoas, os argumentos em cabo de guerra, você está entendendo? Tipo, eu quero me confrontar argumentativamente com você, eu quero me confrontar ideologicamente com você. Embora tenha essa possibilidade, embora tenha essa faceta, embora tenhamos essa realidade, pessoal, a filosofia não é só para isso, não. É para mais coisas. Mas antes da gente chegar à síntese do para que filosofia, vamos dar uma olhadinha no como as pessoas veem a filosofia, como as pessoas encaram a filosofia, como se coloca o mundo e as pessoas em relação à filosofia. Vamos dar uma olhadinha? Aqui, pessoal, ó. Quantas vezes eu já não vi isso aqui? Ah, a filosofia é coisa de maluco, coisa de gente excêntrica. E normalmente tem uma pessoa maluca ou um filósofo lunático ilustrando assim com aquele pensamento exorbitante, aquela coisa assim mirabolante que ninguém consegue entender, como se tudo que ele falasse não fosse compreensível, beleza? Não é para malucos, é para excêntricos. Ela é demasiadamente complexa, não consigo entendê-la, não consigo compreendê-la, é demais para mim, beleza? Então, pessoal, não vamos negar. Para você entrar na plantação filosófica, você tem que ter um equipamento razoável, e esse equipamento chama-se linguagem. E nós estamos assistindo, pessoal, um decréscimo de linguagem, tanto de vocabulário quanto de estruturas da nossa língua, para que as pessoas possam falar, para que as pessoas possam ler, para que as pessoas possam se comunicar, para que as pessoas possam entender. Então, pessoal, as ferramentas do nosso pensamento são as nossas palavras. As ferramentas do nosso pensamento é a nossa linguagem. Não existe pensamento vazio. E quanto mais você vai perdendo a sua linguagem, mais você vai ficando carente de vocabulário, quanto mais você vai ficando carente de arquitetura de linguagem, saber utilizar e empregar frases, preposições, conectivos, etc., pior fica a sua leitura, pior fica a sua comunicação, a sua capacidade de verbalizar as coisas fica comprometida. Agora, vou fazer um esqueminha rápido com você. Nunca, lá numa prova de redação, um exercício de redação que o seu professor deu aí na sua escola regular, por exemplo, vocês que estão estudando ainda, você teve aquela ideia brilhante, aquela ideia maravilhosa, cara. Você falou, essa é a minha prova, essa é a minha hora. E aí quando você foi colocar aquilo no papel, não saía do jeito que você queria.
Parecia que você pensava uma coisa linda e brilhante e a coisa do papel era medíocre e desinteressante. Ou ainda mais, muitas vezes, pessoal, você anda até um pouquinho, você escreve um pouquinho, mas dá uma espécie de branco. Você não consegue avançar. É uma sintomatologia, pessoal, de falta de vocabulário, falta de estruturas de linguagem. Com o vocabulário adequado, com as estruturas de linguagem adequadas, você consegue compreender as coisas, você consegue se posicionar diante das coisas, você consegue verbalizar e você consegue materializar na forma da linguagem escrita, pessoal. E não tem outro caminho. Então, muitas vezes, quando eu vejo, eu me defronto com pessoas que... Eu me deparo com pessoas que dizem que a filosofia é demasiadamente complexa, é muito complicado, eu não consigo entender, é uma coisa muito excêntrica para mim. Eu falo, não, é só uma questão de entendimento, é uma questão de mergulhar na linguagem filosófica, é uma questão de melhorar um pouco o seu vocabulário. Muitas vezes eu vejo alunos que sabem muito conceitualmente, mas quando vão resolver uma prova de múltipla escolha, por exemplo, não conseguem vislumbrar, não conseguem contemplar os conceitos que eles sabem tão bem ali no enunciado do texto, nas alternativas. Isso pode acontecer com você, aconteceu muito comigo quando eu era mais jovem. Então nós temos que construir isso, pessoal. E a filosofia nos ajuda a abrir os olhos para isso, para esse tipo de necessidade, ampliar o nosso vocabulário, mas não só ampliar o nosso vocabulário, moçada, ampliar a nossa visão de mundo. É muito importante. É muito importante que nós entendamos que nós podemos ir além. A filosofia nos auxilia a ir além, pessoal. Dá mais uma olhadinha aqui? Aqui, pessoal. É como a coisa funciona da seguinte forma. É como se nós estivéssemos numa caverna. Já falei com vocês, inclusive tem nos acervos da Educamaker, tem as aulas sobre a alegoria da caverna de Platão. Uma menção fofa e honrosa para ela aqui, pessoal. Bom, esse celular é do tempo das cavernas. Nós somos do tempo das cavernas. Vivemos na caverna de Platão. Você se lembra da caverna do Platão, né, cara? Ou seja, aquele lugar escuro em que as pessoas estavam acorrentadas e viviam só contemplando as sombras. Mas o mais engraçado de tudo isso, pessoal, sabe o que era? É que elas estavam acorrentadas, mas não se sentiam acorrentadas. Elas estavam no escuro, mas não se sentiam no escuro. Essa é a parte relevante. Ou seja, pessoal, a minha vida cotidiana, as benesses de um bom cargo político, o entendimento de que as pessoas podem ser felizes só a partir de determinadas coisas extremamente concretas e que se fundamentam no consumo. Será que a vida humana é só isso? Ou nós estamos limitados por uma conjuntura de coisas de caráter ideológico, político, econômico, educacional, etc., existencial, etc. e tal, de tal forma, pessoal, que para nós pensar além disso se torna inútil. Tentar ir além desse imediatamente dado, além dessas coisas que convencionalmente se colocam como a razão primária da nossa existência, da minha existência, da sua existência, ir um pouco além disso, hoje em dia é meio que crime. Nossa, já começou a filosofar, porra, graças a Deus, né? Que você começou a constituir um pouquinho de pensamento crítico, a vislumbrar a necessidade de ir além daquilo que as pessoas colocam para você e que as circunstâncias colocam para você. Beleza? Então, pessoal, é muito importante. Desta forma, a busca do conhecimento, que é parte integrante da sua preparação para o Enem, a busca do conhecimento, que é parte integrante da sua preparação para os vários vestibulares, não é um peso, um fardo só. Porque é pesado, é penoso, sim. Mas não é somente um peso, um fardo. Dentro dessa nova perspectiva, pessoal, da perspectiva de saída de um estado de coisas obscuro e busca de um novo estado de coisas, o conhecimento é uma aventura maravilhosa. Na sua faceta biológica, química, física, historiográfica, geográfica, etc, 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 etc. A filosofia ajuda isso também. A filosofia, na sua etimologia, ela é amiga do conhecimento, é amiga da sabedoria. Beleza, pessoal? Ou seja, e o ponto de partida para a moçada é a inquietude. É entender que você não precisa, é assim. Não, disseram para você que é assim, mas pode ser que existam outras coisas, outras possibilidades. É importante que você entenda isso, tá bom?
Aqui, pessoal. Eu fui educado, você foi educado, vocês estão sendo educados. Nós fomos educados para entender, pessoal, que sucesso e realização tem a ver com conquistas meramente materiais. Só. Ou seja, uma pessoa pode ser um idiota completo, ela pode ser um imbecil de carteirinha, mas se ela tem um determinado status, um determinado poder de acesso a bens economicamente desejáveis, ela é uma pessoa venerável, ou seja, digna de veneração na sociedade, uma pessoa louvável, uma pessoa admirável. Não que não tenha lá seus méritos, não é isso, pessoal. Nós vivemos numa sociedade capitalista de consumo e a gente não consegue viver sem consumir. Mas a grande pergunta é, quem está na órbita do quê? Nós estamos na órbita do consumo ou o consumo está na nossa órbita? Nós vivemos a vida em função disso ou nós decidimos que tipo de vida vamos viver? São perguntas de caráter filosófico, pessoal. Então, é muito mais fácil acreditar que as coisas são assim mesmo. É muito mais fácil se acomodar, certo? E entender que a razão suficiente da minha existência é conseguir o mínimo de bem-estar e viver assim, com os meus botões, no meu microcosmo, dentro da minha fofa, quentinha e confortável caverna. Beleza, pessoal? No entanto, moçada, aos pouquinhos, nós vamos começando a entender algumas coisinhas. Na medida em que nós aceitamos aquele convite fofo de sair da caverna, a partir do momento em que nós entendemos que a filosofia não é só falar um monte de frases de efeito, que a filosofia não é só sair descendo o cacete no governo A, B ou C, a partir do momento que nós entendemos que a filosofia é uma ciência ligada às humanidades e que busca, através do legado filosófico dos vários grandes pensadores no decorrer dos tempos, sejam eles mais ligados à política, à estética, à ética, à epistemologia, à física, inclusive, entenderam? Nós vamos construindo um conhecimento que vai nos dando uma visão para mais além. De quando você olha a política, por exemplo, você entende, pessoal, que enquanto a crise graça aos campos do mundo inteiro, ou seja, enquanto a crise está solta nos campos do mundo inteiro, a gente fica num papinho besta de esquerda e direita, como se existisse efetivamente uma esquerda e uma direita hoje, como se o espectro político não fosse extremamente multifacetado, extremamente variado. E as pessoas não são meramente rotuláveis como o esquerdista ou o direitista. E muitas vezes, pessoal, a gente esquece que a saída pode estar por outro lado. Algo novo, inusitado. Mas se você prende aquilo que te foi dado, imposto, e ali você fica, certo? De vez em quando eu confesso para vocês, pessoal. Eu me sinto assim, ó. A gente está pendurado, o barranco está caindo, os passarinhos estão fazendo cocô na nossa cabeça e os nossos queridos políticos dizem, não, mas está tudo bem, está tudo certo. Não está tudo bem, não está tudo certo. Olha a nossa saúde, olha a nossa segurança. Olha os nossos 14 milhões de desempregados. Entenderam? Tá certo. É importante que nós entendamos o universo no qual estamos inseridos. Que nós não fechemos os olhos a isso. A filosofia ajuda a gente a ver as coisas de forma translúcida. Beleza? Mas eu tenho minhas opiniões. Hoje em dia, basta ter opiniões e se contentar com elas. E contentar-se com elas. Basta ter opiniões. Eu tenho uma opinião sobre isso. Cara, o problema não está em ter opiniões. O problema não está aí. O problema está em que suas opiniões se baseiam. Porque, na minha opinião, a Terra é plana. Tá, e a magnetosfera? Beleza? E a gravidade? E todas aquelas filmagens maravilhosas e fotos das nossas sondas. Mas isso é uma grande conspiração internacional, certo? É uma grande conspiração internacional para que a gente acredite que a Terra é redonda. Tá, eu vou quebrar você agora. Por quê? Por quê?
trilhões de dólares gastos para quê? Não por quê. Entendeu? Então, a opinião que se funda no senso comum, ela tem pouco valor. E a filosofia ajuda a gente a denunciar a pseudo-evidência, a falsa evidência, ajuda a gente a denunciar as rasas certezas do senso comum e as opiniões fundadas, lastreadas nesse senso comum. As pessoas que não abandonam o senso comum, pessoal, são vítimas mais fáceis das teorias da conspiração. E tem muitas teorias da conspiração hoje na internet, que os gurus internéticos disseminam à torta e à direito. Então, para que filosofia? Sim, para passar no Enem. Sim, para passar no vestibular. Sim, para você ter bons argumentos e desenvolver bem um texto redacional. Mas sim também para você ler a realidade de maneira diferenciada. Para você ler a realidade de maneira crítica, de maneira mais aguçada. Beleza? E ir além da mera opinião. Só que agora vem a advertência, pessoal. A filosofia é perturbadora da paz. Porque se nós aderirmos ao pensamento filosófico, ou se nós cultivarmos, ainda que levemente, o pensamento filosófico, nós teríamos que mudar e rever os nossos conceitos, as nossas opiniões, nós adquiriríamos um novo estado de espírito. Nós seríamos convidados a abandonar os nossos portos seguros, as nossas velhas opiniões formadas sobre tudo. Beleza? Para que nós pudéssemos construir, entendendo que nós não estamos sozinhos e que nós somos partícipes junto com os nossos concidadãos do destino comum da humanidade. E sabe por quê, pessoal? E agora, vou fazer uma pergunta para vocês e eu vou parafrasear um filósofo existencialista chamado Karl Jaspers, certo? Moçada, sabe por que a filosofia nunca se transformará em crença? Porque ela está em contínua luta consigo mesma. E ela não se arvora ao direito sobre a verdade total. Ela escuta o que o ser humano tem a dizer. E a partir disso, que é a sua matéria-prima, tenta construir um mundo diferente. Não é legal? Pessoal, eu tinha 20 minutos para falar com vocês, eu esgotei esses 20 minutos. E eu gostaria de dar um beijo de mandar um beijo lindo para vocês e dizer que eu espero vocês aqui no Educamaker sempre, pessoal. Professor Beto, o seu professor de filosofia aqui no Educamaker. Um abraço, moçada.